Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 18 de setembro de 2022, o 15º domingo após o Pentecostes. Como eu sempre digo, a cada domingo, no dia do domingo as senhas diárias são acrescidas dos textos do culto e da missa, pois são senhas diárias ecumênicas de várias igrejas, incluindo a católica, apostólica, romana. Então, tem 4 textos bíblicos, os 2 versículos diários de sempre, a oração e mais o versículo que é o versículo do domingo, do culto, e o lema da semana que se inicia. Então, como são longas assim, e para dar mais tempo a uma reflexão, no domingo eu leio e comento somente o versículo do domingo, do culto e lema da semana, e o texto da pregação, embora haja outros 3 textos, que, claro, eu leio todos os textos para complementar a ideia geral, mas principalmente para dar tempo de comentar um pouco mais a reflexão sobre o texto da pregação. Então vamos lá. Primeiro, talvez uma coisa que é importante e que eu preciso repetir mais vezes. As igrejas têm um enorme medo e pregam um enorme preconceito quanto aos profetas bíblicos. O preconceito aos profetas que elas pregam, às vezes por própria ignorância das lideranças, dos pastores e padres, que não aprenderam ou treinaram uma leitura correta da Bíblia, de que os profetas anunciam o futuro e só anunciam desastre. Isso é uma compreensão totalmente errada dos profetas. Alguns fazem isso por ignorância, mas outros e algumas igrejas porque são politicamente vendidas mesmo. Porque os profetas denunciam o pecado em formas mais sociais, das estruturas sociais. O pecado que se tornou estrutura social e forma de governo. Mas como algumas igrejas e muitos pastores e padres e pastoras, principalmente alguns que se vê claramente, elas só pensam em sobreviver economicamente e têm tratos de mútuo auxílio entre os exploradores da sociedade, os manipuladores e ditadores de da política que querem sociedades que que ponham os pobres a serviço dos ricos e oprimam o povo. Essas igrejas não querem falar dos profetas, e quando falam só uma distorção de como se fosse previsão do futuro, e sempre daí um mal para botar medo nas pessoas. E não é isso que os profetas fazem. Não é. Os profetas analisam a sociedade. E daí dizem o que é vontade de Deus e o que não é. O que não é. E daí quando não é, eles dizem, isso aí vai dar errado. Isso aí Deus quer isso aí. O pecado político e econômico e social Deus quer destruir. E para esse sim, os profetas
são terríveis. Bom, já foi Jesus que disse: abençoados são os pobres e aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus, que é amorosa para com os que sofrem. Vamos lá. O versículo para o dia de hoje, o domingo, para o culto, e que é lema da semana. Vem de Filipenses 1:7. O apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, porque ele estava preso, o apóstolo Paulo. Sim, ele foi preso. E não é porque os caras eram contra os cristãos, é porque o cristianismo, a fé cristã tem uma característica política. A gente quase não... A gente tem que ler a Bíblia com atenção, a gente percebe. Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Eu trago vocês no coração porque vocês são companheiros e companheiras nessa missão, que inclui o que os profetas fazem, as denúncias político-econômicas, sociais, a denúncia da opressão diante da vontade de Deus, que é libertação e misericórdia, e paz e justiça. Justiça econômica, sim. Nós vamos ver agora o texto de um profeta. Amós, capítulo 8, versículos 4-7. Leiam mais os profetas. Vocês vão ficar surpresos de como enganaram vocês com esse negócio de que profeta é quem prevê o futuro. E isso está por tudo, por tudo. Até nos filmes de televisão. Alguns filmes, alguns pregadores e alguns filmes. Aliás, muitos pregadores, né? Não esses pastores de televisão, esses mentirosos, enganadores, esses não falam nisso. Mas muitos falam. Nós temos bons teólogos por aí, né? O pastor Henrique Vieira, padre Leonardo Boff. Olha quantos padres bons eu vi no Brasil, Helder Câmara. Amós 8, 4-7. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova? Faremos novamente vendermos nossos cereais. E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o éfade, diminuindo nosso volume, e aumentando o cício. Abrir nossos negócios e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, ainda passando a perna nos pobres, para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Comprar os pobres, quer dizer, faziam escravidão. Sim, faziam. Em Israel, a gente tão boa que é no templo para comemorar as festas, mas estava louco para voltar para casa para explorar os pobres. Aí o profeta fala: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Eu não estou falando do pecado do mundo inteiro, de quem está fazendo sexo com alguém, com a vizinha, ou de quem ouviu uma música que não é religiosa. Ele está falando para quem? Para os exploradores e para os líderes dessa sociedade
que tem essa exploração sobre o pobre, que não se importam com isso, os líderes de Israel, e também está falando para o pessoal da religião que é vendido, quieto e cúmplice da exploração. É para eles que ele está falando. E agora é tempo de eleição no Brasil. Aliás, a democracia não se esgota na eleição. A democracia é participação do povo exigindo justiça. Relações justas, não só ali no contratozinho de compra e venda e trabalho, mas em relações justas, inclusive a partir da lei, defendendo a justiça para os pobres e para as pobres, para os fracos. E bloqueando, estreitando o caminho dos exploradores. O Brasil sempre foi um país de enorme desigualdade social. E isso não é natural. Isso é porque há um sistema que facilita isso. E o sistema é construído pelas pessoas. Também pelas que vão na igreja. E que, por tanto, tem se beneficiaram. Deixa eu dar um exemplo da escravidão. E justificavam a escravidão com textos bíblicos. Por que não liam os profetas que falavam sobre a exploração dos pobres? Por que será? Por que será que as igrejas leem tão pouco os profetas quando tem esses textos aqui? Ou em outros lugares da Bíblia, onde se fala em justiça social, como nos próprios evangelhos. Por que tem igrejas que não fazem isso? Porque tem pastores, pastoras, padres que não querem ler esses textos. Pois é. Pense nisso e não sejam ingênuos dentro das próprias igrejas. Não é porque alguém fala Deus, Deus, que não dá para desconfiar dessas pessoas, né? Um bom dia.